Graça e paz, bom dia a todos, amém? Glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui. E eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 14. Marcos, eu quero ler 3 textos com vocês, só para a gente refletir um pouco. Marcos 11, do versículo 12 ao versículo 14. Amém? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Abra sua Bíblia em Lucas 13, do versículo 6 ao versículo 9. Lucas 13, do verso 6 ao verso 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu procuro fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la para que ela, podes cortá-la para que ela não fique ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ela ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Agora, Lucas 19, versículo 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou em outras traduções, em uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ele havia de passar por ali. Preste atenção em mim por alguns momentos. O que esses 3 textos têm em comum? Eles falam de uma figueira. São 3 figueiras, na verdade, e todas as 3, na verdade, trazem uma mensagem muito expressiva para nós, que fazemos uso como estilo de vida da palavra de Deus, do Evangelho. A história é produtividade. Em todos os 3 textos, vamos encontrar uma figueira, e todos os 3 textos trazem uma conotação de produtividade, e isso é muito sério. Porque no primeiro texto, Marcos diz que os discípulos estavam com Jesus, Jesus tem fome, e Jesus então vai procurar um fruto numa figueira que tinha folhas. Eu não sei se você conhece o processo da figueira, de frutificação, mas a figueira primeiro dá a flor, depois ela se enche de folhas, e por último é que vem os frutos. Ou seja, quando alguém
olha para uma figueira cheia de folhas, se tem a percepção de que ela já tem frutos. Jesus vai procurar fruto nessa figueira que está cheia de folhas. Quando ele chega na figueira, não tem fruto. Marcos faz questão de dizer que a figueira só não tem frutos, por quê? Porque não era tempo de fruto. Provavelmente os frutos já tinham se passado, ou as flores dela ainda não haviam se transformado em fruto. Mas ele faz questão de dizer que não era momento dela produzir frutos. Só que a lição aqui não é para a figueira. A lição aqui não é para as outras figueiras que vão saber dessa história. A mensagem aqui é para os discípulos. É a eles que Jesus tem o interesse de ensinar. E aí Jesus, olhe bem, diz para a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Como eu não achei fruto em você, ninguém mais come. Eles vão embora. O texto encerra dizendo que os discípulos ouvem isso e vão embora. Passado a noite, Jesus faz questão de passar pelo mesmo lugar no dia seguinte. Ele não fala nada, mas seus discípulos têm a visão do que Jesus falou no dia anterior. A figueira está seca. Olhe bem, não era tempo de dar frutos para a figueira, mas era tempo de dar frutos para os discípulos. O que Jesus está dizendo, que a figueira tem tempo para dar frutos, mas os discípulos tinham que frutificar em todo tempo. A mensagem é a mesma para mim e para você. Se não frutificarmos, nós corremos o risco de secarmos. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Quando eles olham de manhã, o assunto em pauta agora é outro, porque Pedro está confuso, e aí Jesus trata de fé a partir do versículo 20. Mas a lição até ali era de produtividade. Nós estamos com Jesus às portas. A igreja não pode, certo, se calar. Nós precisamos nos posicionar. Eu queria que você estivesse orando, porque eu fui convidado na quarta-feira para estar no programa do Ratinho novamente. Mas eu fiz a seguinte observação: eu só vou no programa se a pauta for minha. Com a pauta de vocês, eu não quero ir mais, porque vocês só me perguntam besteiras. Então eu não quero mais. Se for, eu dou até a vocês umas 2, 3 perguntas. Mas a maior parte das perguntas e da pauta tem que ser minha. E eles disseram: pastor, o senhor fica à vontade, faz o que o senhor quiser. Então eu preciso, já que eu tenho a oportunidade de falar a nível nacional, de falar um pouco sobre essa produtividade. Porque nós temos a oportunidade, né, de levarmos essa palavra de salvação, de frutificarmos. Se você for examinar o texto e observar quando Jesus conversa com os discípulos, quando ele fica em João, certo, para conversar com a mulher samaritana, João capítulo 4, se você analisar direitinho, quando os discípulos chegam com a comida, Jesus diz: eu já estou alimentado. Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem, que é frutificar para o Pai. Quando Jesus procura fruto naquela figueira, ele não está com fome em si, porque ele podia fazer o que quisesse. Aliás, ele já sabia que aquela figueira não tinha frutos.
Ele quer dar uma lição aos discípulos de produtividade. É isso que nós temos que entender. Então, ele fala de uma figueira que se seca porque não produz. Na segunda figueira, o assunto é diferente. Já é uma parábola, onde Jesus diz que um homem tinha um campo extremamente produtivo, uma vinha, e no meio desse campo, uma figueira que não produzia. Ele visitava o campo, via as videiras produtivas e a vinha que não produzia. Um dia, ele chama o seu funcionário e diz ao funcionário o seguinte: corta essa figueira, você pode cortar essa figueira? Já tem 3 anos que eu venho aqui na minha propriedade e ela não produz nada. E já que ela não produz nada, ela rouba sais, sais minerais e água das minhas videiras que são Então você pode cortar? Ele não manda, ele pergunta. O texto termina com um ponto de interrogação. Ele diz: há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira e eu não acho. Você pode cortá-la, por favor? Para que ela não continue aqui, ocupando espaço inutilmente. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, por incrível que pareça, e não sou eu, é a Bíblia, que se você está com Jesus e não está produzindo, você está ocupando um espaço inútil. Pastor, isso é muito agressivo. 9 horas da manhã. Começar o dia. Mas o objetivo, olha só, é o que Jesus está dizendo. Um evangelho que se preocupa apenas com a sua salvação, ele é pequeno demais, ele é medíocre. É ou não é? Porque o evangelho se preocupa com a salvação de todos, queridos. É ou não é? Se ele parou, o meu nome está escrito no livro da glória a Deus. Agora eu vou descansar. Não, a visão do reino é empreendedora. Se presta atenção. Se você vê um camarada e você vê um galpão construído, e aí você conversa com uma pessoa assim: rapaz, o cara gastou 5 milhões para fazer esse galpão. Olha um medíocre. 5 milhões? Eu não trabalho mais para ninguém. Olha o empreendedor. Cara, esse cara investiu 5, mas isso vai ganhar muito dinheiro. Você está entendendo? O evangelho chega em você, ele não pode parar em você. Jesus está dizendo: se não produz no meio de quem produz, eu tenho que cortar para que as forças se canalizem para quem produz. Se pode cortar, aí o viticultor entra em cena e diz: não vamos cortá-los, ou cortá-la, vamos dar a ela mais uma chance, vamos investir nela, vamos cavar, vamos adubar, vamos fazer o investimento e vamos ver qual é o resultado. Aí João 15 entra em cena, versículo 1, onde Jesus diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor, querido. Isso é fantástico. Novamente, ele falando de produtividade, e agora ele é mais ameno na história. A primeira figueira não produz, ela seca. A segunda não produz, vai ganhar mais uma chance. E a terceira, o que vai acontecer com ela? Se isso fosse a novela das 8, continuaria no próximo domingo. Mas nós vamos dar uma olhadinha no que acontece com a terceira figueira. Certo? Pergunta para quem está do seu lado assim: você produz ou quer secar?
Lucas 19. A terceira figueira é uma figueira brava, ou um sicômoro. Tinha fruto nela? Não fala de fruto. Jesus falou alguma coisa com ela? Falou? Falou com quem? E a figueira? Jesus falou alguma coisa? Seca, cala, ô figueira. Porque eu aprendi uma coisa, eu sou criado na roça, né, gente? E eu aprendi uma coisa, que eu vim de uma linha pentecostal xiita. E era o maior barato. Porque as pessoas, na minha casa tinha uma mangueira, no meio do quintal, manga rosa. Pensa numa mangueira para dar manga. A gente tinha que escorar com bambu os galhos, senão quebrava. De tanto fruto que ela dava. Mas eu nunca vi aquela figueira, ou aquela mangueira estremecendo na hora de dar fruto. Chegava na hora de dar fruto, ela só dava. Ela só produzia. Ela não queria atenção para ela, o objetivo era frutificar. Na terceira figueira, Jesus não fala dela. Ela está lá, era uma figueira, por favor, era um sicômoro, não tinha espinhos, como alguns gostam de associar o nome brava a espinhos. Ela dava fruto também para uso medicinal, certo? Agora, o que acontece é que o fruto que ela vai dar neste momento não é aquele que se esperava dela. Ela vai oferecer a um pecador a oportunidade de ver Jesus. Olha só. Zaqueu não vai lá para tirar um fruto dela, para fazer um remédio ou para se alimentar. Zaqueu vê na figueira a oportunidade de ver Jesus. É para isso que aquela figueira vai funcionar para ele. Ele é pecador, é rico, mas vazio. E ele vê na figueira a oportunidade de conseguir ver Jesus. E é isso que ele faz. Ele sobe na figueira, fica lá quietinho, só para ver Jesus. E quando Jesus vem andando com os discípulos, ele faz assim. Zaqueu provavelmente não queria ser notado. Ele é chefe da Receita Federal. Jesus olha, e eu imagino, para na rua um dia, você que é anônimo, imagine Jesus, que era o pop, e olha para cima, no calçadão aí, vai ali e faz assim. Pode notar que agorinha mesmo, ninguém está vendo nada, mas está olhando para cima. Você imagina como Jesus, quando Jesus olha para a figueira, todo mundo olhou para a figueira, os discípulos devem ter pensado, mais uma figueira que se lascou, quer ver? Só que o assunto em pauta ali não era a figueira. Não! O assunto em pauta ali é Zaqueu. Mas e a figueira, pastor? A figueira aí é melhor do que a de Marcos. A figueira aqui é melhor do que a de Lucas 13. Essa figueira vai dar oportunidade a um homem de ter um encontro com... Mas o mais expressivo disso é o anonimato da figueira. Porque o nosso papel, querido, é mostrar Jesus para as pessoas sem necessidade de aparecermos.
sem a necessidade de sermos ovacionados por isso. Essa figueira, ela dá a oportunidade de Zaqueu ter um encontro com Jesus. Jesus diz, desce. Daí, Zaqueu, ele desce. Hoje me convém ir para a sua. Deixaram a figueira com quem? Com quem? Sozinha. Todos foram embora. Com Jesus, com Zaqueu, para sua casa. Quem gostou, quem não gostou. Mas na figueira ficava a sensação de um dever cumprido. Eu não sei se Zaqueu voltou naquela figueira. Outra ocasião para agradecer. Ô, dona Figueira, ele foi lá na minha casa, não deu para levar a senhora, porque a senhora está presa aí, né? Aliás, um evangelista que não sai do lugar, dando a oportunidade aos outros a terem um encontro com Cristo. Eu costumo dizer que Jesus ele apenas não está vindo, não, ele já saiu de lá. Do jeito que as coisas andam. Ele já está aí no caminho, aqui engarrafamento. Essas coisas todas devem estar. Mas eu tenho aprendido uma coisa, a oportunidade de mostrar Jesus às pessoas. Se minha vida não estiver pautada nisso, com minhas mensagens, com os meus vídeos, com minha vida, com a igreja, o objetivo é dizer às pessoas, tem alguém que pode salvar a sua vida, pode mudar a sua história. Pastor, por que o senhor não faz isso? Por que o senhor continua fazendo isso? Né? Não deixa, porque essa é a missão. Eu fui chamado para chamar outras pessoas. Felipe vai a Natanael e diz, vem, né? E vê, achei o Messias. A mulher samaritana diz o que aos homens de Samaria? Vem e vê, achei-me um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Como igreja, certo? Cada um da sua maneira, de acordo com as suas oportunidades, de acordo com aquilo que Jesus tem te dado. Mas não deixe. E por que eu fiquei com esse texto no meu coração? Porque eu sei que esse grupo aqui, pela manhã desse horário, é um grupo mais maduro. E a nossa maturidade nos faz tomar decisões mais prolongadas e permanentes. Porque essa geração mais nova, eles são superficiais demais. Eles são muito emotivos e momentâneos. Eles sentem na hora. É ou não é? Mas passa muito rápido. A nossa geração, graças a Deus, aprendeu a viver uma linha mais contínua com Deus. Então vamos deixar esse legado para essa nova geração. Amém? Vamos entender que o tempo é de produtividade. Quem não produz, seca. Quem não produz, é cortado. E quem produz, não faz mais do que a sua obrigação. Posso ouvir um amém? Amém. Feche seus olhos, só para eu fazer uma oração. E para você e eu guardarmos essa palavra em nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. O Senhor mesmo disse, Jesus, que o Pai trabalha até agora e o Senhor trabalhava e trabalha também. Que esse entendimento esteja no nosso coração, Senhor. Que tenhamos a maturidade de entender que fomos chamados para frutificarmos a tempo e fora de tempo. Que tenhamos um entendimento, ó Deus, que o Senhor é bom, misericordioso, e muitos que deveriam ser cortados, recebem de Ti uma nova oportunidade. E que tenhamos o entendimento da terceira figueira, que vamos produzir,
fazer pessoas terem um encontro com Jesus, sem a necessidade de aparecermos. Que o anonimato, como disse João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muito obrigado por este momento, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Pastor Paulo, obrigado pela oportunidade. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.